introdução do videocassete nos lares em 1977, sua popularidade tem aumentado constantemente de ano para ano. Muitos avanços tecnológicos têm sido utilizados para se conseguir este videocassete, tais como gravação magnética, tecnologia digital, incluindo microprocessadores e servocontrole. Para auxiliá-lo a entender estas tecnologias e para obter os melhores resultados no atendimento técnico do dia a dia, nós produzimos o que é um VHS. Esperamos que esta fita possa proporcionar todas as informações técnicas básicas necessárias para lidar com um sistema VHS. Esta fita se divide em 4 partes. Parte 1, gravação magnética. Parte 2, a fita e a formatação da fita. Parte 3, mecanismo. Parte 4, circuitos eletrônicos. Esperamos que esta apresentação aumente seus conhecimentos técnicos e, como resultado, auxiliá-lo a prestar um atendimento técnico mais eficiente. Publicamos também um manual técnico e um manual de treinamento, além desta fita, para cada um dos modelos VHS. Parte 1. Gravação magnética. Voltando para o tempo em que se era uma criança, possivelmente a gente ainda se lembre como se construía um ímã com uma agulha e um ímã permanente. Se uma agulha for esfregada repetidamente contra um ímã numa mesma direção, a agulha tornar-se-á eventualmente magnetizada. As seguintes alterações ocorrem na agulha. Antes de entrar em contato com o ímã, a agulha contém um grande número de pequenos elementos denominados de domínios magnéticos. Os domínios magnéticos são semelhantes a pequenos ímãs, e cada domínio tem um par de polos, norte e sul. Antes de entrar em contato com o ímã, a direção ou alinhamentos dos polos em cada domínio magnético é aleatório. O resultado deste alinhamento aleatório é de que não se produz nenhum campo magnético na agulha. Quando o ímã encostar na agulha, alguns destes domínios magnéticos serão realinhados e se orientam segundo o campo magnético do ímã. Mesmo retirando-se o ímã, alguns dos domínios permanecerão alinhados, produzindo um campo magnético, e a agulha estará então magnetizada. É possível que também se tenha fabricado, quando ainda criança, um eletroímã utilizando uma bobina, uma pilha e um núcleo de ferro. Num gravador de vídeo, a cabeça de vídeo serve de eletroímã e a fita de vídeo como agulha. Para facilitar o entendimento, utiliza-se uma onda senoidal na explicação que se segue, ao invés de um sinal de vídeo. A onda senoidal é aplicada à cabeça de vídeo, fazendo com que a intensidade magnética da cabeça passe a variar conforme varia a onda senoidal. Sob esta circunstância, se a fita de vídeo for deslocada a uma velocidade constante, a intensidade da magnetização em cada posição da fita irá variar também. Portanto, o sinal aplicado na cabeça de vídeo será gravado na fita. Em playback, a cabeça rastreia a parte gravada na fita. Os muitos domínios, ou magnetismo da fita, produzirá uma voltagem na cabeça de vídeo. Esta voltagem varia de acordo com a intensidade magnética da fita. O sinal gravado será reproduzido desta maneira. O que acontece quando a frequência do sinal aumenta consideravelmente? Se a velocidade com que a fita passa pela cabeça for mantida constante, a mudança de polaridade de um sinal de alta frequência não seria gravado fielmente na fita. Por exemplo, quando um sinal de alta frequência começa a se tornar positivo,
a fita será magnetizada em uma direção. Mas o sinal muda de polaridade muito rapidamente, e a direção da magnetização será invertida. Portanto, devido à fita se deslocar a uma velocidade relativamente baixa, o sinal será gravado em boa parte na mesma área da fita, de tal maneira que as regiões de magnetismo norte serão cobertas pelas regiões de magnetismo sul e vice-versa. Isto resulta num sinal zero na fita, ou autoapagado. Esta operação é exatamente igual à de um gravador de som. A diferença entre um gravador de som e de vídeo é em termos da frequência. No caso de um gravador de som, a frequência do som é inferior a 20 kHz, geralmente entre 0 a 15 kHz. Em comparação, as frequências de vídeo são aproximadamente 200 vezes mais altas, de 0 a 4 MHz. Um sinal de vídeo consiste em dois sinais: luminância e crominância. O sinal de luminância possui uma largura de banda de frequência para nossa finalidade de 0 até aproximadamente 3 MHz. O sinal de crominância é modulado por uma portadora de 3,5 MHz. O desvio, portanto, é de meio MHz. Para gravar uma frequência tão elevada, há necessidade de se fazer duas adaptações no gravador de vídeo. A primeira, largura do gap da cabeça. A segunda, varredura helicoidal. Pressupondo que um sinal já está gravado na fita, a distância exigida na fita para gravar um ciclo completo de AC é denominado de comprimento de onda gravado ou lambda. A cabeça A tem um gap igual ao valor de lambda. Tanto a magnetização norte como sul ocorrem de um lado ao outro do gap. Isto resulta numa saída zero, já que o norte e sul se cancelam. As cabeças B e C possuem uma saída máxima, pois só existe uma orientação magnética de um lado ao outro de seus gaps. As saídas máximas ocorrem nas cabeças B e C devido ao gap ser de meio lambda. As cabeças B e C também funcionariam se seus gaps fossem menores do que meio lambda. O mesmo também é válido para a gravação. A transferência de energia magnética máxima não autoapagável utilizável para a fita ocorre quando o gap G pode ser expressada como sendo G igual a lambda sobre 2. O comprimento de onda gravado pode ser expressado como sendo lambda igual a V sobre F, onde V é a velocidade da cabeça para a fita e F é a frequência a ser gravada. Portanto, G igual a V sobre 2F. Esta expressão pode ser convertida da seguinte maneira: F igual a V sobre 2G. Reduzindo-se o gap G, a frequência pode ser aumentada, permitindo-se a gravação de altas frequências na fita. No nosso gravador de vídeo VHS, o gap é de aproximadamente 3 microns. A outra maneira de aumentar a frequência que pode ser gravada é aumentar a velocidade da cabeça para a fita. Num gravador de som, a cabeça de áudio é fixa e a fita se desloca passando pelo cabeçote. Se o mesmo sistema tivesse que ser utilizado na gravação de vídeo, teríamos que deslocar a fita a uma velocidade extremamente alta para gravar as altas frequências, o que exigiria uma enorme quantidade de fita. Colocado de maneira diferente, o tempo de gravação em um gravador seria extremamente pequeno. Para se gravar altas frequências e para manter um tempo de gravação respeitável, as cabeças de vídeo também se deslocam no sistema VHS.
Se as cabeças conseguirem deslocar-se transversalmente de um lado para outro, a velocidade linear da fita pode ser mantida bastante baixa. Isto se consegue através do sistema de varredura helicoidal, utilizando-se duas cabeças de vídeo. As cabeças de vídeo A e B estão posicionadas na parte superior do cilindro, separados uma da outra em 180 graus, e giram a 30 voltas por segundo. A fita é passada ao redor da metade do cilindro. A fita se desloca ao redor do cilindro. O cilindro superior executa uma volta a cada 30 avos de segundo. Portanto, meia volta leva 60 avos de segundo. Este cilindro girado por meia volta grava uma pista diagonal na fita. Após uma cabeça ter gravado uma pista, a próxima cabeça grava outra pista, à medida que a fita passa por ela. A cabeça A grava nos primeiros 16 avos de segundo. A cabeça B grava nos próximos 16 avos de segundo. E, em seguida, a sequência é repetida. Durante a reprodução, as cabeças rastreiam as pistas gravadas da mesma maneira e os sinais gravados na fita magnética são reproduzidos pelas cabeças. Utilizando-se este sistema, a velocidade da cabeça à fita aumenta para 5,8 metros por segundo. Na modalidade de reprodução do sinal, a voltagem de saída da cabeça de vídeo é proporcional à frequência do sinal gravado. Assim, se a corrente do sinal gravado pela cabeça for mantida constante e só a frequência se alterar, a voltagem de saída irá variar da seguinte maneira. Isto se denomina de curva de 6 dB por oitava. Com baixas frequências, a voltagem de saída é pequena demais. Logo, não dá para utilizá-la. Por este motivo, o sinal de luminância é primeiro modulado em FM para então ser gravado. Este processo diminui consideravelmente a largura de banda. O desvio do sinal de luminância está limitado em 1 MHz, 3,4 MHz a 4,4 MHz. Esta frequência se sobrepõe no espectro do sinal de luminância e, assim, o sinal de crominância é convertido numa baixa frequência de 629 kHz. Este processamento de sinal será explicado mais tarde. Explicou-se até aqui as seguintes tecnologias: largura do gap, varredura helicoidal e a modulação da frequência. A próxima meta de desenvolvimento foi o aumento do tempo de gravação. Nos primeiros gravadores de vídeo, utilizando o sistema de varredura helicoidal, fita de 3/4 de polegada, ou gravadores de vídeo de 1 polegada, existe uma banda de proteção entre as pistas de vídeo. Para aumentar o tempo de gravação, desenvolveu-se um sistema que não utiliza bandas de proteção. Este sistema se denomina de gravação de alta densidade e é obtido com gravação por azimuth, rotação de fase de croma. Azimuth é o tema empregado para definir a inclinação da esquerda para a direita do gap da cabeça, se pudéssemos visualizar o cabeçote de frente. Nas aplicações em gravadores de vídeo anteriores, o azimuth sempre foi estabelecido de maneira perpendicular em relação à direção da trajetória do cabeçote de um lado ao outro da fita. Ou, simplificando, perpendicular à pista de vídeo. O gap é perpendicular ao deslocamento do cabeçote, isto é, 90 graus. Podemos pensar neste padrão com um azimuth perfeito de 0 graus. No sistema VHS, os cabeçotes de vídeo não possuem um gap com azimuth de 0 graus. Além do mais, um dos cabeçotes de vídeo
tem um azimute diferente do outro. Os dois valores empregados no sistema VHS são o azimute de mais 6 graus e menos 6 graus. A gravação de azimute é empregado no sistema VHS para se eliminar a interferência ou crosstalk, captado por um determinado cabeçote de vídeo. Novamente, já que as pistas de vídeo se tocam, um cabeçote de vídeo, ao varrer uma pista, irá captar dados da pista adjacente. O azimute dos gaps dos cabeçotes assegura que o cabeçote de vídeo A, por exemplo, capte somente a pista de vídeo gravada pelo cabeçote A. Portanto, o cabeçote B também só irá captar uma saída a partir da pista de vídeo gravada pelo cabeçote B. Devido ao efeito de azimute, um determinado cabeçote de vídeo não irá captar nenhum crosstalk da pista adjacente. Vamos dar uma olhada nisto mais detalhadamente. Podemos ver as pistas de vídeo com suas regiões norte e sul. Este diagrama está, obviamente, fora de escala. Podemos ver também que estas regiões norte e sul não são perpendiculares à pista. Elas têm um azimute de menos 6 graus nas pistas A1 e A2 e mais 6 graus nas pistas B1 e B2. Vemos a informação na pista A, efetuada pelo cabeçote A, ao se sobrepor o cabeçote na pista. Vamos imaginar um cancelamento bem menor de um lado a outro do gap, e a saída está próxima à saída da cabeça A. Pode-se observar, portanto, que o efeito azimute depende da frequência. Quanto maior a frequência, melhor será o efeito azimute. Quanto mais baixa a frequência, mais baixa será a separação obtida pelo efeito azimute. O efeito azimute, portanto, pode ser utilizado para FM de alta frequência ou porção de luminância do sinal a ser gravado. Mas na região de baixa frequência, para o sinal de crominância, terá que ser utilizado um método diferente para eliminar o crosstalk adjacente. Conforme já foi explicado, o sinal de crominância 3,58 MHz é convertido numa frequência mais baixa, 629 kHz, na modalidade de gravação. Em seguida, na modalidade de reprodução do sinal, a frequência será reconstituída para 3,58 MHz. Para se reduzir o crosstalk de crominância durante este processo, utiliza-se o sistema de rotação de fase. Durante a gravação com a cabeça A, que grava o canal 1, a fase do sinal de crominância é adiantado em 90 graus por linha horizontal. Ao se gravar com a cabeça B, que grava o canal 2, a fase do sinal de crominância é atrasado em 90 graus por linha horizontal. O vetor resultante, rotação de fase, pode ser ilustrado mostrando-se linhas sucessivas de um campo gravado. Vemos os padrões de magnetização sendo formados nas pistas adjacentes durante a gravação. Durante a reprodução, a fase do sinal de crominância é restaurado e aplicado ao circuito de processamento que utiliza um demodulador e um filtro pente. O sinal A é a saída da cabeça A, aplicado ao filtro pente. A seta azul indica o vetor do sinal principal da pista A. A pequena seta vermelha mostra os componentes de crosstalk da pista adjacente, pista B. O sinal que sofreu rotação de fase
é aplicado ao demodulador. Aqui, a frequência é reconvertida para 3,58 MHz a partir dos 629 kHz. O sinal de fase é também retornado para sua fase original e produzirá o sinal B. Em seguida, o sinal B é aplicado ao filtro pente. Este circuito combina o sinal de crominância de reprodução, sinal B, e o mesmo sinal atrasado em uma linha horizontal, sinal C. O sinal D é a saída resultante da combinação dos sinais B e C e mostra que o crosstalk das pistas adjacentes foram eliminadas. Parte 2. Fita e formatação da fita. Uma fita de vídeo é uma fita magnética de elevada qualidade, obtida cobrindo-se uma fina película com partículas magnéticas de óxido de ferro, gama, cobalto, ligadas com resina sintética. Uma fita de vídeo é fundamentalmente igual a uma fita de áudio. Ambas gravam conforme a variação de magnetismo. Porém, a fita de vídeo se diferencia da fita de áudio no seguinte: A velocidade relativa entre a cabeça e a fita é de 60 a 250 vezes maior que a de áudio, o que resulta em aquecimento e desgaste da fita de vídeo. Por este motivo, o substrato da fita de vídeo é fabricada de materiais que resistem ao desgaste e com partículas magnéticas que também resistem ao desgaste. B. Devido ao fato do comprimento de onda ser curto, utiliza-se partículas magnéticas de tamanho uniforme e de elevada sensibilidade. C. Quando houver falha de presença de partículas magnéticas na fita, ocorre o fenômeno denominado de dropout. Para se evitar este fenômeno, a superfície magnética da fita é polida igual à superfície de um espelho. D. O substrato se compõe de materiais resistentes às variações de temperatura, umidade e esticamento. A vida útil de uma fita de vídeo é de aproximadamente 500 reproduções. A extensão de uso, no entanto, varia em função de como foi utilizada. Quando o fenômeno de dropout ocorrer com frequência e a imagem reproduzida estiver sem nitidez, pode-se considerar a fita como estando próxima do fim de sua vida útil. Já que a fita de vídeo é um tanto delicada, deve-se tomar cuidado no seu manuseio, a fim de preservar a qualidade da imagem pelo tempo que for possível. Ao manusear uma fita, nunca toque a fita. Deixe a porta do cassete fechada. Quando for armazenar a fita, lembre-se que a fita é afetada pela umidade, pelo calor e pela poeira. Nunca deixe a fita exposta à luz do sol ou em lugares onde a temperatura e a umidade estiverem muito altas. Ao guardar, não empilhe as fitas. Coloque-as na posição vertical. Nos gravadores de vídeo em VHS, sistema NTSC, existem duas cabeças na parte superior do cilindro que giram normalmente a 30 rotações por segundo para fazer a varredura helicoidal. O cilindro gira inclinado em relação à fita, enquanto que a fita se desloca quase horizontalmente. Sistema VHS utiliza a carga pelas pontas que automaticamente retira a fita do cassete e a transporta até encostá-la na cabeça do vídeo. O cálculo da velocidade relativa entre a cabeça de vídeo e a fita se faz segundo a relação. Velocidade da cabeça à fita igual à velocidade periférica na cabeça de vídeo, menos a velocidade da fita. Velocidade da cabeça à fita igual π vezes d
vezes rotações por segundo menos velocidade da fita. A velocidade da fita é cancelada matematicamente pela velocidade periférica, já que o giro da cabeça e a direção do deslocamento da fita são iguais. Para D igual 62 milímetros, o diâmetro do cilindro que segura as cabeças de vídeo girando na rotação padrão de 30 rotações por segundo, com a fita se deslocando na mesma direção a 33,35 milímetros por segundo, a velocidade da cabeça à fita é igual a π vezes 30 rotações por segundo vezes 62 milímetros menos 33,35 milímetros por segundo, que é igual a 5.840 milímetros por segundo, menos 33,35 milímetros por segundo, o que equivale a aproximadamente 5,8 metros por segundo. Além da utilização de uma cabeça giratória, existe outra importante diferença entre gravação de vídeo e de áudio. Nos videocassetes, as pistas de gravação de vídeo são gravadas a um ângulo em relação à direção da fita. Passando-se a fita ao redor da cabeça de vídeo, obtém-se pistas inclinadas na forma helicoidal, produzindo um padrão de varredura helicoidal. Estas são as características típicas de um sistema de transporte de fita de um gravador de vídeo. Conforme ilustrado no diagrama na seção da fita, cada uma das linhas inclinadas é uma pista de vídeo e indica a trajetória onde a cabeça entra em contato com a fita. Neste exemplo, os sinais de vídeo são gravados continuamente utilizando-se duas cabeças de vídeo separadas em 180 graus no cilindro, que são comutados alternadamente durante a reprodução a cada intervalo de campo do sinal de vídeo. Considerando-se que a cabeça de vídeo gira a 30 rotações por segundo, que corresponde à proporção de 30 quadros por segundo da imagem de um televisor, grava-se 60 pistas a cada segundo. O comprimento de cada pista se calcula sabendo-se que 5,8 metros representa o deslocamento relativo da fita pela cabeça em 1 segundo. 5,8 metros divide 60 pistas igual a 0,097 metros por pista, ou 9,7 centímetros por pista. Durante a reprodução, as cabeças de vídeo deverão rastrear com exatidão as pistas contendo os sinais de vídeo. Para se conseguir isso, sinais de controle, separados dos sinais de sincronização vertical, são gravados na fita, possibilitando as cabeças de vídeo a rastrear corretamente as pistas gravadas durante a reprodução. Pelo fato da fita enlaçar o cilindro a ligeiramente mais de 180 graus, há um ponto durante cada rotação em que ambas as cabeças estarão em contato com a fita gravando um sinal. Durante a reprodução, as cabeças são comutadas de tal maneira que cada cabeça é desligada à medida que sai da fita. Áreas de imagem correspondentes às posições em que as cabeças foram comutadas alternadamente, normalmente contêm ruído visual. Para se diminuir isto, a comutação das cabeças é executada na posição de 5 a 7 linhas horizontais acima da posição do sinal de sincronismo vertical, o que coloca o ruído na parte inferior da imagem, onde este não é tão perceptível. A fim de se obter um tempo de gravação maior, pode-se gravar pistas mais estreitas na fita. Isto se consegue ao se utilizar um segundo conjunto de cabeças mais estreitas e pela redução da velocidade da fita de 33,35 milímetros por segundo, velocidade padrão SP, para 16,67 milímetros por segundo, modalidade LP, e 11,12 milímetros por segundo, modalidade SLP. A largura da pista, na modalidade SP, é de 58 microns. Esta também é reduzida pela metade na modalidade LP, 29 microns,
e 1/3 na modalidade SLP, 19,3 microns. Quando as larguras das cabeças forem de 30 microns e de 32 microns, os padrões da fita são assim. Na modalidade SLP, a largura das cabeças são substancialmente mais largas que a largura das pistas, e isto resulta numa sobreposição nas pistas adjacentes. Esta técnica propicia um sinal de saída melhorada na modalidade gatilhada de reprodução. Na modalidade SP, a posição de cada pista, onde está gravado o sincronismo horizontal, está alinhado entre todas as pistas. Este processo se denomina alinhamento H. A contraposição entre duas pistas é de 1,5 H. Na modalidade LP, a contraposição se reduz à metade, ou seja, 0,75 H. Assim, o sincronismo horizontal não está alinhado. Na modalidade SLP, a contraposição meio H, ou seja, 1/3 do valor na modalidade SP, mantém o alinhamento horizontal. O sinal de áudio é gravado na borda superior da fita. A pista de áudio tem a largura de 1 milímetro. No caso de VHS estéreo, esta pista de áudio é separada em duas pistas. Cada pista tem 0,35 milímetros de largura, e há ainda uma banda de proteção entre as duas pistas de 0,3 milímetros. A borda inferior da fita é utilizada pela pista de controle. O sinal de controle, um pulso de 30 Hz, é gravada nesta pista como sinal de referência na operação de reprodução da fita. Aqui está o formato real da fita. Esta é uma ampliação de uma fita VHS gravada em SP. A pista é de 58 microns e o sincronismo horizontal está alinhado. Parte 3. Mecanismo. Este é o mecanismo de um dos nossos modelos em VHS. Quase todas as peças mecânicas estão localizadas no chassi de alumínio de dupla face. Conforme explicado anteriormente, a pista de vídeo é de 58 microns. As cabeças de vídeo rastreiam esta pista de vídeo. Portanto, faz-se necessário uma elevada precisão para possibilitar tanto o cilindro das cabeças como o mecanismo da fita desempenharem suas operações corretamente. Para se conseguir isto, os videocassetes VHS fazem uso de um chassi de alumínio de elevada durabilidade, fabricados pela metalurgia de ultra precisão, sobre o qual se encontra o rotor de acionamento direto. As cabeças de vídeo estão posicionadas na parte superior do cilindro e são sincronizadas pelo sinal de entrada de vídeo. O eixo do motor Direct Drive também serve como eixo de rotação do cilindro, de tal maneira que não haverá erro algum ao se transmitir a força de rotação. Há a necessidade de um motor de capstan para o acionamento da fita. Neste modelo, utiliza-se outro motor de acionamento direto como o motor do capstan. Nas modalidades de reprodução ou de gravação, o rolo pressor toca o eixo do capstan com a fita inserida, e assim a fita é acionada entre os dois. Alguns modelos possuem um motor de corrente contínua e a força de rotação é transmitida para o eixo do capstan por meio de uma correia. Existem dois carretéis, o que supre a fita e o que acumula a fita dentro do cassete. A rotação do motor do capstan aciona a mesa dos carretéis através de correias ou engrenagens para ter acesso à fita. Alguns modelos possuem um motor para os carretéis ou motores de acionamento direto dos carretéis para fazer a rotação dos carretéis. Existe ainda mais um motor localizado no chassi,
denominado de motor de carga. Este motor desloca os pinos de carga para tirar a fita do cassete e passá-la em volta da superfície do cilindro. Esta rota de transporte da fita tem a aparência da letra M, e assim se denomina sistema de carga M. Neste sistema, a fita do cassete primeiro entra em contato com a ação da tensão para produzir uma tensão de retardo na fita. Ao se aplicar uma tensão de retardo na fita, o contato entre a fita e os cabeçotes de vídeo é assegurado. A fita, em seguida, passa para a cabeça de apagamento total através do limitador. O limitador controla a altura do percurso da fita. A cabeça de apagamento total emite um sinal de alta frequência de corrente alternada durante a gravação. Como resultado, a fita de vídeo é totalmente apagada antes da gravação. Isto é necessário para se evitar qualquer interferência provocada por sinais pré-gravados. Após ter passado pela cabeça de apagamento total, a fita é enlaçada na superfície do cilindro via pino de inclinação. O percurso da fita é retornado à vertical, depois da inclinação, por outro pino de inclinação no ponto em que a fita deixa a superfície do cilindro. Em seguida, a fita passa pela cabeça de controle que grava o sinal de controle de 30 Hz. O impulso de controle é gravado ao mesmo tempo em que a cabeça A começa a rastrear a fita na modalidade de gravação. A distância mecânica entre a cabeça de controle e o ponto inicial de rastreamento da cabeça é muito importante. Esta se denomina de valor X. Na modalidade de reprodução, o sinal de controle é utilizado como sinal de referência e indica a posição da fita. Portanto, se o valor X não for o valor correto, as fitas gravadas numa máquina não serão reproduzidas satisfatoriamente em outra. Na metade superior da unidade de controle, pode-se ver a cabeça apagadora de áudio, que apaga somente as pistas de áudio, quando a unidade estiver executando uma operação de sobreposição de som. Em seguida, o sinal de áudio é gravado na pista de áudio da fita. A fita então desliza entre o eixo do capstan e o rolo pressor. A velocidade da fita é determinada pela velocidade de rotação do eixo do capstan. Finalmente, a fita é enrolada pelo carretel de acumulação de fita dentro do cassete. Isto descreve a parte do sistema de carga. Só é retirado do cassete aproximadamente 34 centímetros de fita. A fita é retornada ao cassete durante as operações de FF e de rewind. Parte 4. Explanação dos circuitos. Este é um diagrama de bloco global do fluxo do sinal. A chave de seleção de input e a chave de seleção do videocassete de TV se localizam no painel frontal. A chave EE-VV é uma chave elétrica e não mecânica. Para gravar um programa de televisão, a chave seletora de entrada deverá ser girada para tuner. A esta altura, o sinal de TV será captado pelo sintonizador e demodulado num sinal de vídeo. E, em seguida, o sinal de vídeo será gravado na fita. Existem duas maneiras de se ver o programa que está sendo gravado. Um é o de se utilizar um conversor de RF de saída. O sinal de vídeo sintonizado é aplicado no conversor de RF e convertido no canal 3 ou 4, dependendo da chave no painel traseiro. Se a chave seletora do videocassete de TV for colocada em VTR, esta saída convertida em RF será fornecida para o televisor. Assim, o televisor terá que ser sintonizado no canal 3 ou 4 para se ver o programa que está sendo gravado. O outro método utiliza o sintonizador do televisor. O programa televisionado é captado independentemente pelo videocassete e o televisor. Desta forma,
ambos os sintonizadores deverão estar sintonizados no mesmo canal. No caso de se escolher outro canal no televisor, pode-se gravar um programa enquanto se assiste um outro. Para se gravar um sinal de vídeo de uma câmera ou de outro equipamento de vídeo, o videocassete utiliza input de vídeo e áudio. O sinal de vídeo que entra pelo jack da linha de entrada é gravado ligando-se o cabo no input de linha. Para se ver o sinal que está sendo gravado, a chave seletora de TV do videocassete terá que ser colocada em VTR e o sintonizador de canais do televisor no canal 3 ou 4, conforme seja a saída do conversor de RF. Este é um diagrama de bloco simplificado dos circuitos eletrônicos do videocassete em VHS. O sinal de vídeo do sintonizador ou do input de vídeo é aplicado ao circuito de vídeo, que consiste em setores de processamento de luminância e de crominância. O sinal de luminância está modulado em FM com um desvio de 1 MHz, e o sinal de crominância está convertido num sinal de baixa frequência de 629 kHz. Após terem sido misturados, ambos os sinais são gravados na fita. Na modalidade de reprodução, o sinal gravado é reconvertido no sinal NTSC original. O circuito de áudio executa todas as operações de gravação e reprodução de áudio. Esta operação é bastante semelhante ao de um gravador de som. O circuito da unidade servo controla a rotação do motor do cilindro e do capstan. O sinal de áudio e de vídeo são gravados na fita, formando a formatação VHS, conforme explicado na parte 2. Para se conseguir esta formatação, é preciso que o controle do cilindro e do capstan seja ambos fixados no sinal de referência. Detalhes disto serão apresentados mais adiante. O mecanismo e a unidade de carregamento são controlados pelo circuito do sistema de controle, cuja operação é controlada por um microprocessador. Vamos iniciar a explicação deste processo com o circuito de luminância. Um sinal de vídeo composto é aplicado ao circuito de processamento da parte de gravação de vídeo. Primeiro, o sinal é enviado ao estágio de AGC. O AGC mantém o nível do sinal de vídeo constante. Isto se consegue medindo-se qualquer mudança global no nível de vídeo. O circuito se denomina de circuito de ACC chaveado. O sinal de vídeo se divide e toma dois caminhos distintos. Um se dirige para o circuito seletor de EEVV. O outro se dirige ao filtro passa-baixas. A saída do circuito de AGC é aplicada ao filtro passa-baixas, a fim de separar o sinal de luminância do sinal composto de vídeo. Deste ponto, vamos acompanhar a trajetória do sinal de luminância. Um circuito de ênfase não linear se emprega para melhorar a relação sinal-ruído do sinal de luminância. Na gravação FM, a parte baixa da porção elevada da parte de FM tem a tendência de se distorcer. Como contramedida, os componentes de alta frequência do sinal de vídeo são pré-amplificados mais do que os componentes de baixa frequência, para então serem gravados. Na modalidade de reprodução, o sinal de vídeo enfatizado será desenfatizado e devolvido à sua forma original. O sinal de vídeo é enviado a partir do circuito de AGC para o circuito de ênfase não linear através do filtro passa-baixas. A ênfase se altera de acordo com o nível de entrada de vídeo.
Sinais de baixo nível sofrem uma ênfase maior do que sinais de nível mais alto. Desta maneira, a porção de baixo nível do sinal pode ser destacado do ruído. Na modalidade SP, a ênfase não linear não é feita. Em seguida, o sinal sofre uma ênfase reguladora conforme comentada no sistema FM. O sinal de luminância não linear sem ênfase é então enviado para o circuito de ênfase regular, onde os componentes de alta frequência são pré-ampliados mais do que os componentes de baixa frequência. É a reação de frequência para a ênfase regular. Após a execução da ênfase, qualquer pico overshoots ou undershoots no sinal de luminância são eliminados a um valor ajustável. Isso se faz para evitar a sobremodulação de FM. Os picos altos demais são cortados pelo circuito ceifador branco e os picos baixos são controlados pelo circuito ceifador de preto. Se estes estiverem mal ajustados, poderá ocorrer uma sobremodulação. Este é o resultado de uma sobremodulação. Após isto, o sinal de luminância é aplicado ao modulador de FM. Outros motivos pelos quais o sinal de luminância é modulado são: A amplitude do sinal de FM é limitado de tal maneira que o sinal é gravado na fita próximo ao nível máximo de gravação e, portanto, a proporção sinal-ruído aumenta. B. Os sinais de FM não precisam de um sinal linear, como é o caso dos sinais análogos não modulados. Um sinal de saída de FM de 3,4 MHz até 4,4 MHz é gravado na fita. Um desvio maior melhoraria a proporção de sinal-ruído, mas, já que o desvio máximo possível é governado pela velocidade da cabeça à fita e pelo gap, existem algumas limitações. O nível do sinal de FM é controlado pelo controle de gravação para se obter a mais apropriada corrente para as cabeças. Considerando-se que o sistema de gravação de croma em VHS é de baixa frequência, cuja frequência é centralizada ao redor de 629 kHz, isto irá provocar uma interferência de croma durante a reprodução, se o sinal de croma convertido e a banda lateral mais baixa de FM forem combinados. Portanto, quando se grava sinal de cor, onde se faz necessário uma subportadora convertida de 629 kHz, a banda lateral mais baixa de FM está limitada em sua banda. Após isto, o sinal de luminância de FM e o sinal de croma convertido em baixa frequência são misturados e aplicados às cabeças de vídeo. O processo da reprodução. Primeiro processo na modalidade de reprodução é a recuperação do sinal da fita. O giro e a varredura da cabeça sobre a fita à medida que geram um sinal de luminância de FM e o sinal de croma convertido em 629 kHz. A cabeça, não entrando em contato com a fita, capta ruído, de maneira que o canal para esta cabeça pode ser aterrado, para evitar-se ruído no sinal de saída. A comutação da cabeça é o aterramento do sinal no estágio de amplificação para o canal cuja cabeça não entra em contato com a fita. Os canais direito e esquerdo para cada par de cabeças de vídeo são ligados e desligados alternadamente 60 vezes por segundo. O pulso PG, ou pulso de comutação das cabeças, gerado pelo circuito servo, é utilizado para a comutação. Os pulsos formam, na verdade, uma onda quadrada, positivo, ou parte alta da onda, para a cabeça direita, e zero, ou parte baixa, para a cabeça esquerda. A tensão de saída da cabeça é aplicada ao compensador de fase.
Já que a reação do sinal de RF de reprodução foi formatado, torna-se necessário fazer-se uma compensação da fase antes de se continuar o processamento do sinal. Todos os videocassetes incorporam alguma forma de compensação de Drag-Pot. Essa falha é, na verdade, uma perda momentânea do sinal de RF de reprodução devido à sujeira na fita ou na cabeça, falha de óxido na fita ou por outros motivos. Uma falha não compensada produzirá riscos brancos ou pretos na imagem, que representa a falta de informação. A forma de compensação utilizada com maior frequência, e aqui empregada, é a de substituir o último bom item de informação gravada na reprodução no lugar da informação ausente. Por exemplo, supondo que durante a reprodução tudo anda bem até se alcançar a linha 50. Devido a uma falha, parte da linha não está presente. O que o compensador faz é repetir parte da linha 49 ao invés de ir para a parte que falta da linha 50. A linha 49 pode ser repetida no máximo 3 vezes. O compensador se compõe de um detector, uma linha de retardo e um comutador na configuração mostrada aqui. A saída final do compensador é constantemente alimentado à linha de retardo. Normalmente o sinal de RF é bom, de maneira que passa diretamente do misturador à saída sem utilizar a linha de retardo. Mas, no caso de uma falha, a saída da linha de retardo, que é a última linha de boa informação, é comutada através do misturador no lugar do sinal de RF direto. Nesta condição, a saída da linha de retardo está, na verdade, alimentando sua própria entrada. Isto se permite para um número máximo de 3 linhas consecutivas antes do compensador voltar ao padrão de RF. Um sinal de FM da fita que contém alguns componentes em AM será religado durante a reprodução. Nas partes em que há componentes grandes em AM, poderá provocar uma drástica queda no sinal de FM. Esta falta da portadora de FM pode ser denominada de região de ruído. Num caso destes, quando se usa um limitador normal, o sinal de FM está limitado ao longo do eixo zero, de maneira que a parte de ruído será também amplificada com perda da portadora. Para melhorar a proporção de sinal-ruído e para limitar a perda de onda portadora, utiliza-se a dupla limitação. O sinal de reprodução em FM é dividido em 2 partes. Uma se dirige para o filtro de passa altas e ao sublimitador, e é então enviado ao limitador. A outra parte se dirige ao limitador diretamente. Como se pode ver aqui, uma parte do sinal em FM vai para o filtro de passa altas, de tal maneira que a frequência baixa, o componente em AM, possa ser eliminada, e o restante da onda portadora é fornecido ao sublimitador. Após sofrer a limitação, o sinal de reprodução de luminância é alimentado a um dos demoduladores de FM para ser demodulado. A de-ênfase é também executada aqui, tanto a de-ênfase linear quanto a regular. Para melhorar a proporção sinal-ruído ainda mais, especialmente no ruído de alta frequência, utiliza-se um cancelador de ruído. A saída do circuito de demodulação de FM é dividido em 2 partes. Uma parte vai para o filtro de passa altas, indo depois para um limitador, onde se limita a sua amplitude, para então seguir para o misturador. A outra parte vai diretamente para o misturador. Os 2 sinais são misturados e assim o ruído de alta frequência é reduzido. O sinal de luminância com ruído reduzido é então enviado para o circuito misturador Y e C para produzir um sinal de cor composto. O processo da crominância será explicado em seguida. O sinal de entrada de vídeo é dividido em 2 partes. Uma parte para se fazer o processamento da luminância e a outra para o processamento da crominância.
O sinal de entrada de vídeo é enviado para um filtro passa-banda de 3,58 MHz, que só deixa passar os dados relativos à cor centrada, ao redor de 3,58 MHz, indo em seguida para o circuito ACC. Um dos métodos para se melhorar a proporção de sinal ruído de cor é o de aumentar o nível do sinal de burst em 6 decibéis. O circuito pré-amplificador do burst é controlado por um pulso da porta lógica que assegura a pré-amplificação só do sinal do burst. Na modalidade de reprodução, a ação reversa, ou seja, a atenuação do burst, terá que ser feita. Este processo de pré-amplificação é utilizado na modalidade SP e SLP. Na modalidade LP, não existe alinhamento horizontal entre duas pistas adjacentes, de maneira que, se fosse feita uma pré-amplificação, provocaria mais interferência e a imagem seria pior. Portanto, na modalidade LP, o circuito de pré-amplificação bloqueia todos os pulsos da porta do burst. Após a operação de pré-amplificação do burst, o sinal de crominância é aplicado ao modulador balanceado principal. Este modulador balanceado executa a conversão necessária e a rotação de fase do sinal de croma, que é um sinal de crominância de 629 kHz com rotação de fase. Este circuito tem duas entradas e uma saída. Uma das entradas vem do circuito ACC, sinal de crominância de 3,58 kHz amplificado. A outra entrada está na forma de onda senoidal contínua em 4,2 MHz, que é derivada do submodulador balanceado. Este sinal de 4,2 MHz muda de fase em 90 graus cada vez que um novo pulso de sincronismo horizontal for recebido, devido ao fato de uma das entradas para o modulador balanceado ter a característica de mudança de fase. O sinal de saída também terá a mesma característica. A saída contém duas bandas com informações, tanto a soma quanto a diferença dos dois sinais de entrada. A soma é um sinal de crominância de 7,8 MHz com rotação de fase, e a diferença é um sinal de crominância de 629 kHz com rotação de fase. A saída do modulador balanceado principal é enviada à saída do amplificador de gravação a fim de aumentar a corrente do sinal de crominância em 1,5 decibéis na modalidade LP e SLP, para então ser enviada à chave de Killer, que deixa passar ou bloqueia o sinal de entrada. Isto será explicado com mais detalhes mais adiante. Após isto, a saída passa por um filtro passa-baixas de 629 kHz para se eliminar o sinal de soma, que provocaria interferência. Assim, a saída deste filtro de passa-baixas só contém o sinal de crominância de 629 kHz com rotação de fase. Agora, o sinal de croma convertido e com rotação de fase de 629 kHz está quase pronto para ser gravado. Este sinal é misturado com o sinal de luminância no amplificador de mistura de gravação. O sinal com rotação de fase de 4,2 MHz, gerado pelo submodulador, faz uso da maior parte dos circuitos da placa de crominância. Já que o sinal de 4,2 MHz está travado em fase com o sinal de entrada, utiliza-se dois circuitos comparadores, AFC e APC, como enlace de fase travada na modalidade de gravação. Resumindo, o sinal de FC gera um sinal de 5,03 MHz, que é regressivamente convertido em um sinal de 629 kHz com mudança de fase. O circuito de REC, APC, gera o sinal de 3,58 MHz, que, quando misturado ao sinal de 629 kHz com mudança de fase, no interior do submodulador, irá produzir o sinal desejado de 4,2 MHz com mudança de fase. A saída de REC e APC é um sinal contínuo de 3,5 MHz que está com bloqueio de fase em relação ao sinal de burst do vídeo de entrada. A saída do submodulador
contém a soma e a diferença dos dois sinais distintos de entrada. A soma é um sinal de 4,2 MHz com mudança de fase, e a diferença é um sinal de 2,95 MHz com mudança de fase. Somente o sinal de 4,2 MHz com mudança de fase é escolhido pelo filtro de passa-banda como uma das duas entradas do modulador de balanço principal. Em seguida, vamos explicar o processo de reprodução de crominância. O sinal de vídeo de reprodução, que é captado pelas cabeças de vídeo, é dividido em duas partes. Uma parte é para o processamento da luminância e a outra para o processamento da crominância. O sinal de crominância de reprodução é enviado para o filtro de passa-banda de 629 kHz, que deixa passar somente os dados de cor centrado ao redor de 629 kHz, que é alimentado em seguida ao circuito de ACC. O circuito de ACC é utilizado para manter o nível constante de croma, o mesmo utilizado para a modalidade de gravação. O modulador principal converte o sinal de croma de 629 kHz com a rotação de fase da fita em um sinal estável de 3,58 MHz sem rotação de fase. As duas entradas deste modulador são o sinal de 629 kHz de saída do ACC e o sinal de 4,2 MHz que possui a mesma instabilidade e rotação de fase que o sinal de 629 kHz. É importante que a rotação de fase do sinal de 4,2 MHz seja de fase igual ao do sinal de reprodução de croma de 629 kHz. Para se obter o sinal estável 3,58 MHz sem rotação de fase, um sinal de mesma rotação de fase é misturado com o sinal de croma com rotação de fase. Após o modulador balanceado, o sinal de crominância é enviado ao filtro pente para se eliminar o crosstalk, conforme explicado na parte 1. A saída do modulador balanceado consiste dos componentes que foram somados ou subtraídos entre o sinal de 629 kHz e o sinal de 4,2 MHz. O componente da subtração 3,58 MHz torna-se necessário em seguida. Assim, o sinal do filtro pente é enviado ao filtro de passa-banda. Utiliza-se o filtro de passa-banda para eliminar qualquer energia residual acima ou abaixo da banda de croma, que passa pelo filtro passa-banda, somente dados centrados em 3,58 MHz, com uma variação mais ou menos de meio MHz, que conseguem passar o filtro como sendo sinais de croma genuínos. Este filtro de passa-banda é também utilizado na gravação a fim de separar somente o sinal de crominância do sinal de vídeo de entrada. Na modalidade SP e SLP de gravação, o sinal de burst foi pré-amplificado para melhorar a proporção de sinal-ruído. Na reprodução em SP e SLP, o reverso, ou seja, a atenuação do burst, terá que ser feito. O sinal final de crominância é então misturado com o sinal de luminância, a fim de gerar-se o sinal de vídeo composto em NTSC. Quando qualquer videocassete reproduzir uma gravação, ele está sujeito a algum efeito delta, flutuação ou distorção. O termo em inglês para descrever este tipo de comportamento é jitter, qual seja, instabilidade. Em outras palavras, o videocassete não consegue deslocar fisicamente a fita e girar suas cabeças de vídeo exatamente do mesmo modo na reprodução como o fez ao gravar. Chega perto, mas não é perfeito. Isto é ainda agravado pelo fato da própria fita poder se alterar com as condições do ambiente, por exemplo, a temperatura e a umidade relativa. A fita pode esticar, encolher, vincar, etc. Todos estes fatores contribuem para a instabilidade. A instabilidade de reprodução se denomina ΔF. ΔF
é uma alteração de fase, o que quer dizer que durante a reprodução de sincronismo horizontal pode não ser exatamente 15,734 kHz, mas sim pouco acima ou abaixo a qualquer instante. Da mesma forma, o sinal de croma na reprodução é a qualquer momento 629 kHz, ou a qualquer valor pouco acima ou abaixo disto. Aí é que está o problema. Para se cancelar o componente ΔF, o comparador APC compara a diferença de fase entre duas entradas durante a gravação. Uma entrada é a saída do oscilador de cristal, 3 GHz, e o outro é o sinal de burst, de 3,58 MHz do vídeo de entrada. Na reprodução, a saída do circuito de APC é aplicado ao oscilador controlado por voltagem de 5,03 MHz para controlar a frequência. Desta maneira, a fase do sinal de 629 kHz, que é decrescido do oscilador por voltagem, é amarrado ao sinal de 629 kHz. Isto significa que o sinal de 629 kHz com rotação de fase possui componentes ΔF e aplicado ao submodulador balanceado. A outra saída do submodulador é um sinal estável de 3,58 MHz. Assim, a saída do submodulador é um sinal de 4,52 MHz com rotação de fase que também possui componentes ΔF. No modulador balanceado principal, um sinal de croma de reprodução de 629 kHz com ΔF é subtraído do sinal de 4,52 MHz com rotação de fase e com ΔF. A saída é um sinal de crominância de 3,58 MHz, tendo tanto a fase de rotação como o efeito ΔF cancelados. Circuito de áudio. O circuito de áudio é semelhante ao de um gravador de som. O sinal de entrada de áudio é principalmente enviado para o circuito de AGC, onde é controlado o nível de áudio. Em seguida, será equalizado pelo amplificador de gravação. Finalmente, o sinal de áudio é misturado ao sinal linear, uma onda senoidal de aproximadamente 65 kHz e em seguida gravado na fita. Na reprodução, o sinal de áudio é captado pela cabeça de áudio e aplicado ao circuito de equalização. As características do equalizador se alteram conforme a modalidade de gravação, SP, LP e SLP. Para se acomodar às velocidades que se alteram, a velocidade na modalidade SLP é de 1/3 da em SP. Circuito do servo-controle. O gravador é um dispositivo mecânico cuja habilidade de deslocar a fita por meio de um capstan tem que ser preciso e as cabeças giratórias têm que estar sincronizadas com os dados que vão ser gravados. Os motores do capstan e do cilindro das cabeças de vídeo são constantemente aferidas e qualquer desvio é corrigido. Isto se denomina de ação de servo-controle, muito necessário na gravação de vídeo. Se não houvesse nenhuma ação de servo-controle, os dados seriam armazenados na fita de maneira não controlada, o que tornaria a recuperação dos dados na reprodução totalmente impossível. Em outras palavras, não haveria reprodução utilizável alguma. Os circuitos de servo-controle controlam a rotação dos motores de tal maneira que os dados são gravados na fita seguindo um padrão específico. Este padrão pode ser seguido depois na reprodução. Vale a pena mencionar aqui que o circuito de servo-controle coloca um sinal de referência ou de controle na fita durante a gravação. Assim, o padrão gravado pode ser rastreado durante a reprodução. Um espaço na pista é reservado na fita para esta finalidade.
Para se colocar as pistas de vídeo na fita num padrão específico, as cabeças de vídeo terão que ser amarradas ao sinal de vídeo de entrada, para o que é necessário ter-se o motor do cilindro e das cabeças controladas por um servo-mecanismo. Estas são as pistas de vídeo na modalidade SP. A ação do servo assegura que o sincronismo vertical ocorra em aproximadamente 10 polegadas de linhas horizontais desde o início da fita. Considerando-se que o sincronismo vertical ocorra no mesmo ponto em cada pista, seria lógico amarrar o servo ao sincronismo vertical. O motor do cilindro gira pouco abaixo de 1800 RPM. Este número tem por base a proporção de sincronismo vertical de um sinal de cor que é de 59,94 Hz. Já que existem duas cabeças no cilindro, este gira a 30 Hz por segundo, o que dá 1800 RPM. Assim, a velocidade do cilindro terá que ser mantida próxima a 1800 RPM o tempo todo. Para se ter certeza de que o sincronismo vertical é gravado em cerca de 10 polegadas no início da pista de vídeo, as cabeças terão que estar amarradas por fase com o sinal de vídeo. O sistema de servo se compõe de duas seções de controle, da fase e da velocidade. Explicaremos o controle de velocidade do cilindro. Para se conseguir o controle de velocidade, os circuitos do servo fazem uso de um comparador digital de velocidade. O circuito de acionamento do motor do cilindro, que será explicado mais adiante, gera uma onda senoidal, cuja frequência é determinada pela velocidade do cilindro. Esta onda senoidal é transformada numa onda quadrada, que se denomina sinal de FG quadrada, e é aplicado ao comparador digital de velocidade. A frequência FG do cilindro é então convertida numa voltagem DC pelo comparador digital de velocidade, pelo circuito PWM e pelo filtro passa-baixas. Primeiro, o circuito de frequência de FG do cilindro é convertido numa largura de pulso variável pelo comparador digital de velocidade e pelo circuito PWM, para depois passar pelo filtro passa-baixas. Filtrando-se a saída do PWM, teremos uma voltagem de corrente contínua, que por sua vez é utilizada para controlar a velocidade do motor do cilindro. Normalmente, com o cilindro girando à velocidade correta, 50% do ciclo de serviço da onda quadrada é aplicado ao filtro passa-baixas. O motor pode então ser mantido na velocidade correta. No caso da velocidade do motor do cilindro variar, a saída do PWM e a voltagem de corrente contínua de saída se alteram desta forma. Faz-se necessário o controle da fase para se amarrar a fase do motor com a entrada do sinal de sincronismo vertical na modalidade de gravação. Para se conseguir o controle da fase, o cilindro utiliza um sinal de PG que é produzido pelos ímãs do volante do motor que atuam no CI de efeito Hall. Os ímãs circulares são magnetizados assim. Existem dois anéis circulares na parte superior do volante, o anel interno e o externo. Cada ímã circular possui 12 polos para o acionamento do cilindro. Adicionou-se um par de polos no ímã circular externo para produzir o sinal PG. Assim, à medida que o motor do cabeçote girar, os ímãs circulares passam por cima dos CIs de efeito Hall na parte inferior dos cilindros. Estes pulsos de PG são acrescentados ao sinal de posição, conforme é mostrado aqui. Os sinais dos CIs de efeito Hall são aplicados ao circuito processador do sinal de posição e o pulso PG, indo negativamente, sendo separado do sinal de posição e enviados ao servo-circuito. O sinal FG do cilindro, 180 Hz, é também produzido pelo sinal de posição. O sinal de comutação da cabeça é produzido a partir dos sinais de PG do cilindro e do sinal de FG. Assim, o pulso de comutação da cabeça muda com a fase do motor do cilindro. O pulso de comutação da cabeça é aplicado ao comparador de fase do cilindro como sinal variável.
O sinal de referência do comparador de fase do cilindro é o sincronismo vertical do sinal de entrada de vídeo na modalidade de gravação. O relacionamento de fase entre a fase do motor do cilindro e o sinal de entrada de vídeo é controlado pelo comparador de fase do cilindro. O relacionamento de fase é convertido em larguras de pulso variáveis pelo comparador digital de fase e pelo circuito de PWM e em seguida aplicado ao filtro de passa-baixas. Filtrando a saída do PWM, produz uma voltagem de corrente contínua, que por sua vez é utilizada para controlar a fase do motor do cilindro. Quando a fase do motor do cilindro está correta, 50% do ciclo de serviço de uma onda quadrada é aplicado ao filtro de passa-baixas. E desta maneira, o motor pode ser mantido na velocidade apropriada. No caso da velocidade do motor do cilindro variar, a saída do PWM e a voltagem de corrente contínua de saída se alteram da seguinte maneira. Na reprodução, o sinal de sincronismo de sinalização é utilizado como sinal de referência. Tenha em mente que o pulso de controle é obtido do sincronismo vertical do sinal de entrada de vídeo na modalidade de gravação. Este é então aplicado à cabeça de controle durante a amplificação. As vantagens de corrente contínua dos circuitos de controle da fase e da velocidade são misturados e aplicados no amplificador operacional. A faixa de saída do filtro de passa-baixas é de 0 a 5 volts, corrente contínua, mas a voltagem do CI do cilindro de acionamento é de 9 volts. Isto torna necessário aumentar-se a voltagem do controle de torque do cilindro de um máximo de 5 volts para um máximo de 9 volts. Isto se consegue com o amplificador operacional. A voltagem de controle de torque do cilindro é então aplicada ao circuito acionador do cilindro. O circuito de acionamento do cilindro recebe a voltagem de corrente contínua e controla a velocidade do motor de acordo com o nível de corrente contínua. O motor do cilindro das cabeças é um motor de acionamento direto de corrente contínua, sem escovas. Utiliza-se este tipo de motor devido à sua elevada precisão e confiabilidade. Em seguida, explicaremos o circuito de servo do Capstan. As cabeças estão amarradas ao sinal de entrada de vídeo para gravação. Assim, a fita passa pelas cabeças de vídeo a uma velocidade muito constante. Se isto pode ser alcançado, as pistas de vídeo serão gravadas na fita no padrão desejado. O controle de velocidade do Capstan é semelhante ao controle de velocidade do cilindro. A saída de FG é uma onda senoidal e pode ter uma de 3 frequências dependendo da velocidade do videocassete. Primeira, 1080 Hz na modalidade SP. Segundo, 540 Hz na modalidade LP. Terceiro, 360 Hz na modalidade SLP. O sinal FG do Capstan é utilizado como o comparador de velocidade do Capstan e os sinais mudam da seguinte maneira. Na modalidade SP, de 1080 Hz para 270 Hz. Na modalidade LP, de 540 Hz para 270. Na modalidade SLP, de 360 Hz para 360 Hz. O restante da operação é semelhante à do servo do cilindro. O controle de fase para o Capstan é também semelhante ao do cilindro. Na modalidade de gravação, o sinal de sincronismo de sinalização é utilizado como sinal de referência. A fase do sinal de referência é o sinal FG aferido, de 30 Hz, denominado de PG do Capstan. São sincronizados. Na modalidade de reprodução, o relacionamento de fase correto entre o servo do cilindro e o servo do Capstan terá que ser mantido, de maneira que o sinal de referência do controle de fase do Capstan é obtido do controle de fase do cilindro e enviado ao multivibrador mono estável de rastreamento.
O sinal de controle que está gravado na fita é captado pela cabeça de controle e aplicado ao comparador de fase através do amplificador e do multivibrador monoestável digital como o sinal variável. O multivibrador monoestável é utilizado para atrasar o sinal de controle. Para se obter a intercambialidade, até mesmo quando o sinal de controle muda ligeiramente, o relacionamento entre a fase do motor do cilindro e a movimentação da fita é ajustado pelo controle de rastreamento. O sinal de fase do servo do cilindro é aplicado ao multivibrador monoestável e a fase é ajustada. Isto está incorporado de tal maneira que o usuário obterá sinais de reprodução otimizados de gravações feitas em outras máquinas. Ambas as saídas de voltagens de corrente contínua dos controles de fase e de velocidade são misturadas e aplicadas ao compensador de ganho. A velocidade do motor do Capstan tem que mudar a fim de obter as 3 velocidades operacionais. Na modalidade SP, o Capstan aciona a fita a 33,35 mm por segundo. Na modalidade LP, este valor cai para a metade, 16,17 mm por segundo. Na modalidade SLP, que corresponde a 1/3 da velocidade de SP, o valor é de 11,12 mm por segundo. A voltagem de corrente contínua do controle de servo do Capstan é aplicado ao compensador de ganho. O compensador de ganho recebe a informação da velocidade a partir do circuito de alta escolha entre SP, LP ou SLP, e o ganho do amplificador muda de acordo com a velocidade escolhida. Circuito do sistema de controle. Este videocassete utiliza um circuito de controle de sistema denominado Syscom. O coração do Syscom é um microcomputador que controla toda a operação eletromecânica, as várias apresentações nos visores e muitas outras funções do videocassete. Enquanto a máquina estiver ligada na tomada elétrica, quer a chave esteja ligada ou não, o microcomputador estará ativado e funcionando, contanto que as exigências básicas sejam atendidas, como, por exemplo, VDD, VSS, referência de sincronismo sinalizador, pré-estabelecimento de funções, etc. O microcomputador controla os circuitos elétricos e os movimentos mecânicos ditados através do pressionamento das teclas. Para se detectar qual a tecla que está sendo pressionada, o microcomputador utiliza um circuito de medição de tecla. O microcomputador aplica 3 pulsos de varredura para a medição de teclas. Ao se pressionar uma tecla, um dos pulsos retorna a uma das partes de entrada do microcomputador. A partir da medição de tempo da porta de entrada do pulso, o microcomputador será capaz de determinar qual a tecla de função que foi ativada e, em seguida, executará as instruções. Por exemplo, quando se pressiona a tecla FF, o pulso de varredura número 2 retorna para a entrada 7 do microcomputador, que reconhecerá o pedido para avançar a fita a alta velocidade. Os sinais necessários para a operação FF são produzidos no interior dos chips e enviados para os circuitos relacionados com a operação. Quando o microcomputador recebe os dados sobre a modalidade, ele manipulará o visor de apresentação da modalidade para iniciar a modalidade de operação em que o gravador está. O visor de modalidade de operação está localizado no painel frontal do videocassete e é controlado pelo microcomputador. A finalidade deste visor é o de apresentar os dados de modalidade, como, por exemplo, velocidade da fita, posição da chave de TV VTR, etc. Sinais de saída na faixa de 1G até 15G do microcomputador são aplicados em cada grade do visor. O filamento do visor opera com 4,3 volts de corrente alternada.
Um sinal lógico alto é aplicado a cada sequência de grade, de tal maneira que os segmentos de cada grupo são iluminados no visor por aproximadamente 550 vezes por segundo. Esta proporção é tão rápida que parece ao usuário como sendo uma iluminação constante. Os elementos de grade do visor foram projetados com furos de tal maneira que quando a grade recebe um sinal lógico 1, os elétrons fluem do filamento através da grade para fazer a iluminação do segmento. Os sinais de segmentos de A até H, a partir do microcomputador, decidem qual o segmento que deve ser iluminado. O microcomputador precisa saber em qual a modalidade que se encontra a máquina para que possa controlar o mecanismo. Estes dados são enviados ao microcomputador a partir da chave de seleção de modalidade localizada debaixo do chassi e acionada pelo motor de carregamento, e possui 6 posições. Esta chave selecionadora é uma chave de deslizamento linear contendo 3 pequenos contatos. Esta chave é acionada pela polia intermediária do motor de carregamento, pelo conjunto das engrenagens de came e pela haste principal. Quando o motor de carregamento está girando, na direção de carga ou descarga, os contatos da chave linear também giram. Estes contatos escolhem a posição escolhida pela rotação de carregamento e levam esta informação ao microcomputador, informando-o da posição mecânica da unidade. Cada posição corresponde a uma das seguintes operações. Quando o motor de carregamento gira na direção de carregamento da fita, sentido anti-horário, o contacto móvel dentro da chave se desloca para a esquerda através da polia intermediária, do conjunto de engrenagens e da haste principal. Quando o motor de carregamento gira na direção de descarregamento, no sentido horário, o contato dentro da chave se desloca para a direita, através da polia grande do conjunto de engrenagens e da haste principal. Conforme é mostrado aqui, os pontaletes de carregamento deste modelo se deslocam com a haste principal e com o movimento de escolha de modalidade. Por exemplo, quando se pressiona a tecla de reprodução Play, o contato móvel dentro da chave seletora da modalidade vai para a posição FF número 3. Os pontaletes de carregamento e a haste principal começam a se mover, e quando o contato móvel alcançar a posição de pausa 4, os pontaletes são inseridos no interior dos calços V e não se deslocam adiante devido às engrenagens de came. Os contatos da chave seletora de modalidade continuam a avançar até a posição de Play 6. No entanto, a haste principal continua a se deslocar entre as posições pausa 4 e Play 6, a fim de deslocar o pressor para formar a tensão na fita, deslocar outras alavancas mecânicas e o contato móvel para a posição de Play. A detecção da posição do contato móvel é efetuado na temporização do pulso 4 de rastreamento. Quando o sinal lógico de rastreamento 1, 2 ou 3 estiver ativado, o transistor Q1 se liga e produz uma queda de voltagem no resistor de coletor. A combinação dos 3 sinais dos transistores é determinado por cada uma das modalidades. Os sinais de saída da chave seletora de modalidade são levados ao microcomputador. O motor de carregamento é necessário não só para deslocar os pontaletes, mas também para deslocar a chave seletora de modalidade na direção de carregamento ou de descarregamento. O sinal de carregamento ou descarregamento é fornecido pelo microcomputador. As chaves 1 e 3 são ligadas de modo que a corrente flui da linha de 12 volts através da chave 1 do motor de carregamento e da chave 3 quando então é aterrado. Assim, o motor de carregamento é girado na direção para frente ou de carregamento. Para a operação de descarregamento da fita,
O sinal reverso do motor de carregamento é fornecido pelo microcomputador para a chave 2 e 4, provocando o fluxo da corrente através do motor de carregamento na direção inversa, e assim, os contatos móveis dentro da chave seletora se deslocam para a direção de descarregamento. As outras funções principais do microcomputador são as características operacionais de segurança. O controle de sistemas proporciona muitas operações de segurança para proteger a unidade no caso de uma falha eletromecânica. A. Proteção do cilindro. O circuito de proteção do cilindro vigia a rotação do motor do cilindro. No caso do cilindro não estar girando, o circuito de proteção do cilindro avisa o microcomputador para parar a unidade. Sensor de DIL. No caso de umidade ou condensação ocorrer no interior da unidade, ou quando a umidade relativa interna estiver acima de 98%, a unidade será levada para a modalidade STOP e todas as outras operações param até que o nível de umidade diminua. Normalmente, a voltagem através do sensor é baixa, devido à sua resistência. No caso de ocorrer um aumento de umidade ou uma condensação, o valor da resistência do sensor aumenta. Quando a voltagem na base do transistor Q1 aumentar, o nível de sinal de saída no coletor do transistor Q2 muda de baixo para alto. Este sinal alto é aplicado ao microcomputador através da porta DIL. Sensor de fornecimento de fita. O sensor de fornecimento, fototransistor de suprimento, e o sensor de captação, fototransistor de captação, estão localizados aqui. Quando a fita chega ao fim, na modalidade de gravação, reprodução ou FF, raios infravermelhos atingem o fototransistor de suprimento, ligando-o. O sinal baixo resultante é enviado ao microcomputador quando o sinal no sensor LED estiver alto, o que põe a unidade na modalidade STOP. Sensor de captação da fita. Quando a fita chegar no seu início na modalidade de Rewind ou de Reveal, a luz infravermelho atinge o fototransistor de captação ligando-o. O sinal baixo resultante é enviado ao microcomputador sempre que o sensor de LED for alto, e assim colocando a unidade na modalidade STOP. E. Sensor de LED aberto. D1 está normalmente polarizado reversamente. No entanto, quando o sensor LED estiver aberto, D1 estará polarizado diretamente e será aplicado um sinal lógico 0 ao microcomputador que inibe qualquer operação de tecla. Sensor de carretel. Um sensor de baixo do carretel é utilizado para contar os giros do carretel. No caso do carretel parar por algum motivo quando deveria estar girando, o sensor não produzirá pulso. Se não houver nenhum pulso para o microcomputador, a unidade irá para a modalidade STOP. Detecção da chave de segurança. A operação da chave de segurança é mostrada aqui. No caso do tabulador ser retirado do cassete, a unidade não irá gravar. A chave detectora de segurança estará aberta neste caso e um sinal lógico 1 será enviado ao microcomputador para evitar a gravação.
Detector do mecanismo abaixado do cassete. O circuito detector do mecanismo abaixado do cassete está localizado aqui. Quando o mecanismo de abaixamento do cassete estiver totalmente abaixado, a chave do detector estará fechada. O sinal desta chave é enviado ao microcomputador. Quando o mecanismo do cassete estiver para cima, a chave se abre e todas as operações relacionadas à fita da unidade estarão inibidas. Em adição, um número de outros controles de sistemas são produzidos pelo microcomputador. Para informações adicionadas relacionadas a estes sinais, consulte o manual de serviço ou de treinamento para cada modelo. Nesta fita, estudamos os fundamentos de um gravador videocassete em VHS. Em adição a estes fundamentos, foi desenvolvido e apresentada muita tecnologia especializada de ponta. Para se compreender toda a tecnologia por trás do VHS, recomendamos ler os livros de treinamento para cada modelo. Esperamos que esta apresentação tenha sido útil para entender os fundamentos do sistema VHS. Obrigado.